Lucas sempre foi o tipo de pessoa que vivia acelerada. Faculdades, provas, planos para o futuro, tudo parecia exigir sua atenção, e ele dava tudo de si, como se fosse uma corrida sem fim. Porém, apesar de estar sempre ocupado, algo dentro dele estava se quebrando. Ele sentia um vazio crescente, uma dor surda que se expandia silenciosamente. A briga com a namorada foi o estopim, mas a angústia já vinha de antes. O semestre tinha sido mais pesado do que imaginava, e o estresse o consumia a cada dia. Um dia, após uma discussão com ela, decidiu que precisava fugir. Não de todo o problema, mas de si mesmo, de sua mente. Ele pegaria o carro, sairia sem destino e talvez encontrasse algum tipo de paz na solidão da estrada. Era uma tentativa desesperada, mas talvez fosse o que ele precisava. Era verão, mas o ar estava espantosamente frio. Lucas entrou no carro e ligou o motor. A estrada parecia interminável, sem fim, sem direção. As luzes das cidades ficaram para trás e ele se viu rodeado por uma escuridão densa, apenas quebrada pelo farol do carro. O rádio estava silencioso, exceto por alguns chiados e estática, como se a própria noite estivesse respirando através das caixas de som. A estrada estava deserta, como se o mundo tivesse parado ali. O celular não funcionava, não havia sinal. Ele sentiu uma leve ansiedade se formando dentro de si. A sensação de estar completamente sozinho, sem nenhuma conexão com o mundo, foi mais estranha do que ele imaginava. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele se acalmou. Era o vazio que ele sentia, mas de uma maneira diferente. Agora ele estava imerso nele, talvez finalmente pudesse enfrentá-lo. Foi então que ele a viu. Uma figura à beira da estrada, imóvel, com os cabelos longos e um vestido branco esvoaçando suavemente no vento. Ela parecia uma noiva abandonada, de pé na estrada, chorando sem fazer som algum. Lucas hesitou por um momento, mas algo o puxou. Ele freou o carro com um grito do motor e abriu a porta. Ela não disse uma palavra, mas entrou rapidamente no carro, como se tivesse esperado por ele. O silêncio foi perturbador, o vazio da estrada refletido naquele momento. Depois de alguns minutos, ela sussurrou, quase com uma voz perdida, sem emoção. Você me levaria para casa? A pergunta foi simples, mas carregava um peso que Lucas não conseguia explicar. Ele olhou para ela, tentando entender, mas não conseguiu formar uma resposta. Tudo o que ele sabia era que algo estava profundamente errado. A mulher apontou para a frente, dizendo que sua casa ficava mais adiante, numa estrada afastada. Lucas não sabia o que o fazia segui-la. Talvez fosse o desejo de ajudar, ou a curiosidade sobre o que realmente estava acontecendo. A estrada à frente era ainda mais desolada. As árvores, distantes e distorcidas, pareciam observá-los enquanto passavam. O som do motor era o único que se ouvia, cortando o silêncio denso da noite. Mais curvas, mais árvores, mais escuridão. E então, finalmente, uma casa apareceu à distância, quase escondida entre a vegetação. Ela parecia desmoronada, o tempo a havia consumido. O telhado estava coberto de musgo, as janelas quebradas, e o lugar exalava uma sensação de abandono. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas. O que estava acontecendo? Onde estava aquela mulher? Ele olhou para o lado, e ela havia desaparecido. Lucas tentou voltar pela estrada, mas a sensação de déjà vu era incomodante. Cada curva parecia a mesma, o mesmo cenário, a mesma estrada e as mesmas árvores olhando de forma ameaçadora. Ele freou o carro e olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Quando ele olhou para o retrovisor, viu a casa de novo. Era como se ele tivesse sido puxado de volta, como se o lugar fosse um labirinto sem saída. O medo começou a se formar em seu peito, mas algo o empurrou a sair do carro e seguir em direção à casa.
Ele não sabia o que procurava, mas sentiu que precisava entrar. Quando ele atravessou a porta, o tempo parecia se distorcer. A casa estava velha, mas de uma maneira estranha, parecia ainda viva, como se tivesse sido congelada no tempo, esperando por algo ou alguém. Enquanto explorava a casa, Lucas encontrou um espelho empoeirado. Ao limpá-lo, notou algo que estava escrito nele, com marcas profundas, como se alguém tivesse usado as unhas para arranhar o vidro. Eles choraram, e eu não ouvi. O som daquelas palavras ecoou em sua mente, criando uma sensação de frio e desconforto. Ele caminhou pelos cômodos, encontrando brinquedos infantis espalhados por todo lugar, como se uma família tivesse vivenciado ali algo horrível. Bonecas quebradas, berços abandonados e poeira sobre tudo. As paredes estavam marcadas, como se alguma presença tivesse passado por ali, deixando um rastro de dor. No andar de cima, o silêncio era ainda mais pesado. Algo estava esperando por ele. Quando Lucas subiu as escadas rangendo, sentiu uma sensação de estar sendo observado. O andar de cima estava sombrio, mas ele seguiu em frente. Então, na penumbra de um dos quartos, ele a viu. Era a mulher novamente. Mas agora ela estava diferente. Seu rosto pálido estava coberto por cicatrizes, seus olhos vazios de toda a vida, como se ela tivesse vivido mais do que uma existência poderia suportar. Ela o olhou com uma dor que transbordava de seu ser. Eu era mãe. Ela disse, sua voz quebrada. Eu o amava. Mas ele me traiu. A história dela se desenrolou, e Lucas ouviu, em choque, como ela descrevia sua própria queda, sua desilusão, e como, em um momento de raiva e desesperança, ela afogou seus filhos. A mulher continuou sua narrativa com uma dor profunda. A raiva que a consumia naquele momento culminou no pior dos atos, o afogamento de seus filhos. E após aquilo, o desespero a levou até uma ponte, onde ela se atirou para terminar com sua dor. Mas ela não encontrou paz. Em vez disso, ficou perdida no vazio, uma alma torturada, condenada a reviver sua tragédia todas as noites. Eu matei o que restava de amor dentro de mim. Ela sussurrou. Agora todas as noites eu busco carona na estrada do silêncio, procurando uma maneira de encontrar o que perdi. Lucas, horrorizado, sentiu o peso daquelas palavras. Mas, quando ele tentou fugir, a mulher o prendeu com seu olhar, e algo começou a mudar no ar. As vozes começaram a ecoar na casa, e a escuridão se encheu de presenças. 3 crianças pálidas apareceram do nada, seus olhos profundos e assustadores. Mamãe, por que você fez isso? Elas perguntaram, em um tom que parecia vir de um lugar distante, congelado no tempo. O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Lucas. E a mulher, finalmente, caiu de joelhos, chorando com uma dor imensa. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. As crianças a abraçaram, seus pequenos corpos gelados, mas o abraço carregava algo genuíno, algo puro. A mulher se entregou ao momento, talvez pela última vez, em busca de perdão. Mas quando ela finalmente se entregou ao arrependimento, tudo começou a desaparecer. A estrada reapareceu à sua frente. O céu clareava lentamente. Lucas acordou dentro do carro, suando e ofegante, como se tivesse acordado de um pesadelo. Mas a sensação de que algo tinha mudado permanecia. Ele olhou para o rádio, que agora estava em silêncio, mas o medo não desaparecia. Desde aquela noite, sempre que ele pegava a estrada após a meia-noite, o rádio começava a chiado. E uma voz sussurrava, suave e triste. Você me levaria para casa? Lucas sabia agora que algumas dores não procuravam vingança. Elas só queriam ser ouvidas. E ele, de alguma forma, estava agora ligado àquelas almas perdidas,
destinado a ouvir suas histórias todas as noites.